Salve, salve! Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é André Barbieri. Se você ainda não assistiu aquilo que diz respeito à maratona em regime jurídico único e também na parte de ética, vamos agora caminhar no direito administrativo. Bom, eu sempre deixo os meus contatos para aquilo que você precisar. Então, ó, anota lá. Precisando de alguma coisa, você tem o meu e-mail, Deco Barbieri, @hotmail.com. Você tem também o meu Face, lá na página, por gentileza, tá? O meu Face, facebook.com/professor André Barbieri. /professor André Barbieri. E temos também o WhatsApp. Então, como você preferir. O WhatsApp é o DDD 47 9920 0304. Se quiser mandar e-mail, curte a página, posta lá o que você precisar. O WhatsApp eu consigo resolver no mesmo dia. O WhatsApp até prefiro que você entre em contato pelo WhatsApp e curte a página para receber sempre as atualizações, os vídeos, meu canal no YouTube, enfim, fica inteiramente à vontade, tá ok? Bom, maratona de questões, nossa metodologia é o seguinte: eu elaborei as questões conforme, digamos assim, um novo posicionamento do CESP, né? Você que viu as provas do CESP do finalzinho do ano passado, começo desse ano, TJDF, por exemplo, você percebeu que há ali uma mudança, então é com base nessa mudança que nós vamos estudar, obviamente, os principais temas do seu edital. Eu vou sempre colocar a questão na sua tela, você pode pausar a aula e resolver a questão, dar o play de novo e acompanhar a explicação, ou ir estudando junto comigo, fica a seu critério, tá ok? Então, ó, a primeira aqui, nós vamos trabalhar com o que diz respeito, o princípio da publicidade. Vem comigo. A publicidade é elemento do ato administrativo, bem como sua condição de eficácia. Bom, quando nós trabalhamos com a publicidade, você pode encontrar a publicidade em dois momentos. Lá no artigo 37, caput da Constituição Federal. E você também pode encontrar a publicidade lá no artigo 2º da Lei 9784, de 99. Perfeito. O que acontece? A publicidade é regra, e essa regra é para o Estado, ou seja, todo o Estado, todo o conceito de administração pública tem o dever de dar publicidade, ou seja, é um dever do Estado. Mas é óbvio, né? Se eu falo de regra, nós também temos que lembrar das exceções. O Barbieri, e quais são as exceções? Veja você: segurança do Estado, segurança da sociedade, e quando envolver intimidade, privacidade do cidadão, nós estaremos diante de uma situação em que eu vou restringir a publicidade. Como eu lhe disse, ela é a regra, mas ela não é uma regra absoluta. Quando envolver a segurança do Estado, né, imagina lá o transporte do Fernandinho Beiramar para um novo presídio. Quando envolver segurança da própria sociedade, poxa, não seria razoável divulgar os pontos ali na floresta amazônica em que não há radar visualizando todas as aeronaves, imagina lá tráfico de substância entorpecente, etc. Intimidade, privacidade do indivíduo, do cidadão, quando nós falamos das audiências na vara de família, prepondera a intimidade, prepondera a privacidade. Então nós vamos o quê? Vamos fechar as portas da audiência só para as partes, os seus advogados. Perfeito. Até aqui
Tranquilo. Mas a questão fala que a publicidade é a condição de eficácia do ato administrativo. Condição de eficácia. E aí você me pergunta, Barbieri, o que é a condição de eficácia? O que é o requisito de eficácia do ato administrativo? Super fácil. O ato administrativo, ele existe, ele é válido, mas para que ele produza efeitos, eu preciso que ele seja publicado. Ou seja, condição de eficácia é a condição necessária para produzir efeitos. Ou seja, sem que o ato administrativo seja publicado, ele não vai produzir efeitos. Quer ver um exemplo? Enquanto não sair a sua nomeação, não adianta, não começa a contar o prazo para você tomar posse. Fala, puxa, é verdade, então nós precisamos que o ato seja publicado. Agora então veja só, a publicidade, ela é a condição de eficácia do ato administrativo? Isso aqui é verdadeiro. Até aí, joia. Por outro lado, fala a questão, olha lá, que a publicidade, ela é um elemento do ato administrativo. Opa, cuidado. Quando nós falamos dos atos administrativos, tema muito cobrado pelo CESP, nós temos de um lado os elementos, também conhecido por requisitos. E do outro lado, eu tenho as características, tenho os atributos. Olha como fica fácil isso. Primeiro, você tem que ter um animal de estimação, para depois você dar as características a esse animal de estimação. Então, primeiro eu tenho que ter o ato administrativo, reunindo os seus elementos, reunindo os seus requisitos. Depois eu vou falar se ele é alto, baixo, bonito, feio, gordo, magro, beleza? E o nosso animal de estimação, o nosso ato administrativo tem um apelido. Qual que é o apelido dele? FIFOCOM. Por que FIFOCOM? O FIFOCOM nada mais é do que a junção dos 5 elementos. Finalidade, forma, competência, objeto, não é objetivo, tá? Objeto e o motivo. Beleza. Não é motivação, não é conteúdo, é competência, então cuidado com isso. Aí você vê, fala Barbieri, mas a questão está dizendo que a publicidade é um elemento do ato administrativo. Opa, ela não é elemento e ela não é requisito. Aí você pode anotar que ela também não é característica, não é atributo do ato administrativo. Porque nas características eu tenho quem? Presunção de legitimidade, tipicidade, coercibilidade, e a autoexecutoriedade. Ou seja, aqui também não apareceu publicidade. Em outras palavras, a publicidade é elemento do ato administrativo? Não, não é elemento. Não é elemento nem requisito, nem é característica ou atributo. Ou seja, a última parte está certa, mas a primeira está errada. Então, alternativa equivocada. Entendeu? Fácil, né? Mas pegadinha do CESP. Vamos para frente. O princípio da impessoalidade permite que o agente público utilize da coisa pública para se autopromover, desde que exista um caráter, que não é uma não, né? É um caráter pedagógico. Você fala, e aí, Barbieri, será que isso é verdade? O princípio da impessoalidade tem realmente esse desdobramento? Ó, como eu lhe disse, cuidado, porque vira e mexe nós temos pegadinhas, né?
O princípio da impessoalidade, ele se manifesta em 3 reflexos. Então, pera lá, já corrigi aqui, ó. O princípio da impessoalidade, ele tem 3 reflexos. Primeiro, segundo e terceiro. O primeiro reflexo é a chamada garantia da sociedade. Garantia da sociedade. Ou seja, ninguém pode ser prejudicado, né, de forma deliberada pela atuação do Estado. Ah, então pera lá. Vamos lembrar que quando a administração pública atua, ela deve atuar sempre com isonomia, sempre com igualdade, tratando todos da mesma forma. Perfeito. O segundo reflexo, o segundo desdobramento, está lá no artigo 37, parágrafo 1º. E o que diz o artigo 37, parágrafo 1º? Ele fala o seguinte, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. Então não pode ter autopromoção. Aqui nós temos o artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. E depois, o terceiro reflexo é a garantia do agente público. Garantia do agente público, ou seja, o agente público que exerce a sua função, representa o Estado, e se ele causar um dano ao particular, quem responde no primeiro momento é o Estado. Bom, o artigo 37 é o que nos interessa, e você percebeu, o princípio da impessoalidade não permite que o agente público utilize da coisa pública para se autopromover. O caráter pedagógico aqui é na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, nunca na autopromoção. É proibido a autopromoção. Então aqui nós estamos com uma alternativa equivocada. Viu só? Aqui eu misturei o 37, parágrafo 1º, para tentar lhe induzir a erro. Coloquei uma casquinha de banana, não cai nela não. O ato da União em criar um novo ministério é típico caso de desconcentração administrativa. Vamos lá, vamos relembrar aqui a organização da administração pública. Quando a União cria uma autarquia federal, por exemplo, ela fez o quê? Ela fez uma descentralização. Por que é descentralização? Porque eu tenho pessoas jurídicas, União, e autarquia sendo pessoas jurídicas distintas. Agora, quando a União cria um novo ministério, eu estou dentro da União. Então ela vai criando secretarias, departamentos, ministérios, e quanto ela mais divide o seu poder dela, a União, mais ela desconcentra. Ou seja, na desconcentração, eu estou dentro de uma única pessoa jurídica. Então, o ato da União em criar um novo ministério, ministério, veja, é um órgão, é típico caso de desconcentração administrativa. Correto, é isso mesmo. E aí, para a gente colocar aqui uma tabelinha, olha só. De um lado, eu tenho a descentralização versus a desconcentração. Versus a desconcentração. O que acontece? Desconcentração, uma pessoa jurídica. Descentralização, pelo menos 2 pessoas jurídicas. Descentralização, nós falamos de controle finalístico, controle ministerial, a ideia de vinculação. Quando nós falamos de desconcentração, aí eu falo o quê? Falo de hierarquia, falo de
subordinação. Ou seja, dentro da mesma pessoa jurídica, quanto mais acima, maior a hierarquia, quanto mais abaixo, maior a subordinação. Mais gente vai ter para mandar em você. Na descentralização, cai no contexto de administração pública direta e administração pública indireta, enquanto que desconcentração cai quando nós falarmos de órgão público. Ou seja, um ministério é uma nova pessoa jurídica? Não, o ministério é um órgão, então é típico caso de desconcentração? Perfeito, típico caso de desconcentração. Viu que maravilha? Viu que fácil? Vamos para frente. A descentralização administrativa pressupõe duas pessoas jurídicas, bem como a existência de subordinação entre elas. Cuidado. A descentralização administrativa pressupõe duas pessoas jurídicas? Sim, mas eu falo de subordinação? Subordinação não. Então, errado. Preste atenção aqui, ó. Quando nós trabalhamos a administração pública se divide em administração pública direta e administração pública indireta. Na direta eu tenho quem? União, estados, Distrito Federal e municípios. E na indireta? Autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública. Perfeito. A administração pública direta, qualquer uma delas, vai fazer o quê? Vai criar a indireta. Então vai descentralizar, conforme nós vimos na questão passada. Temos aqui uma descentralização. Porém, é muito importante lembrar que se eu estou falando de pessoas jurídicas distintas, não existe hierarquia. Não existe hierarquia, não existe subordinação. Hierarquia e subordinação só existe dentro da mesma pessoa jurídica. Barbieri, o que nós temos então? Olha lá. São sinônimos, tá? Todos podem aparecer na sua prova. Nós temos controle finalístico. Então, a Petrobras não é subordinada à União, mas sofre controle finalístico da União. Nós temos controle ministerial. Nós temos vinculação. Temos controle de metas e resultados. E nada disso se confunde com hierarquia ou subordinação. Ou seja, a descentralização pressupõe subordinação? Jamais. Alternativa equivocada. Quem pressupõe a subordinação? Vimos na aula passada. Subordinação e hierarquia é clássico da desconcentração dentro do contexto de um órgão público. Fácil? Maravilha? Vamos então caminhar agora para a próxima questão. As sociedades de economia mista e as empresas públicas serão sempre pessoas jurídicas de direito privado? Verdadeiro. Sempre pessoas jurídicas de direito privado. Bem como poderão atuar na exploração da atividade econômica, como também na prestação de serviços públicos. Verdade. Então pensa assim, ó, nas chamadas empresas estatais. Empresas estatais. O que nós temos? Tanto uma sociedade de economia mista, como também tenho a empresa pública. E aí o que acontece? Tanto uma sociedade de economia mista quanto uma empresa pública, elas podem fazer o quê?
elas podem prestar um serviço público, como também podem explorar a atividade econômica. Agora, olha só a cautela. Na exploração da atividade econômica é a exceção. O Estado não nasceu para explorar a atividade econômica como regra. Temos sempre que visualizar o artigo 173 da Constituição Federal. Ou seja, o Estado só pode explorar a atividade econômica quando envolver segurança nacional ou interesse da coletividade. E sempre que nós visualizarmos uma empresa estatal, seja uma sociedade de economia mista, seja uma empresa pública, serão o quê? Pessoas jurídicas de direito privado. Até aí nenhuma novidade. Qual é o problema? O problema é o finalzinho da afirmativa. Diz assim, ó, até pelo fato de ambas, sociedade de economia mista e empresa pública, elas serem constituídas com capital público e privado. Nananina não. Aqui é a pegadinha. Então a alternativa está equivocada. Mas você deve pensar, Barbieri, mas como assim? Esse quadrinho salva a sua vida. Olha lá. De um lado eu tenho uma sociedade de economia mista, vou comparar em âmbito federal, versus uma empresa pública também federal. Então quer dizer que eu estou falando, por exemplo, da Petrobras e do Banco do Brasil? Do outro lado, eu posso elencar a Caixa Econômica e os Correios. Aí veja como você não vai decorar nada. Eu falei de sociedade de economia mista, marco S, marco A. Então uma sociedade de economia mista ela é sempre uma SA. Ela não pode ter um outro tipo societário. Obrigatoriamente deve ser SA. A empresa pública pode ter qualquer tipo societário. SA, limitada e por aí vai. A empresa pública, 100% do capital é público. Ou seja, você nunca vai comprar ações da Caixa Econômica nem dos Correios. Agora, na sociedade de economia mista, pelo menos 51% do capital é público. Ou seja, a maior parte do capital é público. Ou ainda, o controle das ações com direito a voto pertence ao Estado. Mesma coisa. A maior parte do capital é público, pelo menos 51% do capital é público, ou o controle das ações com direito a voto pertence ao Estado. Tudo igual. Agora veja você. Uma sociedade de economia mista federal e uma empresa pública federal, como é que funciona o julgamento? A empresa pública federal, então a Caixa Econômica é julgada na Justiça Federal e a sociedade de economia mista é julgada na Justiça Estadual. A Petrobras, o Banco do Brasil, não são julgados pela Justiça Federal, e sim na Justiça Estadual. Dá uma olhadinha lá no artigo 109 da Constituição Federal. Então perceba, 51% de capital público e privado, só na sociedade de economia mista, porque a empresa pública detém a integralidade patrimônio, é capital público. Por isso que esse finalzinho deixou a alternativa incorreta. Entendeu? Ambas serem constituídas com capital público e privado? Nananina não. A empresa pública, 100% de capital público. A sociedade de economia mista, no mínimo, 51% de capital público. Perfeito? Vamos para frente. Tanto as agências reguladoras, ó, um tema interessante, quanto as agências executivas são pessoas jurídicas com personalidade própria. Pera lá, vamos aqui montar um outro quadrinho. Eu tenho de um lado uma agência reguladora
E do outro lado eu tenho uma agência executiva. Bom, agência reguladora é uma autarquia. Então é uma pessoa jurídica de direito público. É uma autarquia em regime especial. Ela tem poderes que uma autarquia comum não tem. Exemplo, a Anatel, a Anvisa, a ANAC, elas podem regulamentar um determinado nicho de mercado, fiscalizar, controlar, aplicar sanções e por aí vai, normatizar, não é? A agência executiva ela não é uma nova pessoa jurídica, então nós já podemos marcar que a alternativa está equivocada. A agência executiva ela é tão somente uma qualificação. Ah, então ela não é uma nova pessoa jurídica. Por isso, quando nós estivermos diante de autarquias ou fundações públicas com baixa produtividade, elas podem firmar com o Estado um contrato e aí elas passam a ter maior autonomia, mais poder e recebem a qualificação agência executiva. É o chamado contrato de gestão. Contrato de gestão. E por que é uma qualificação? Porque se amanhã ou depois esse contrato de gestão não for renovado, ela perde a qualificação agência executiva e volta a ser uma autarquia, volta a ser uma fundação pública. Entendeu? Enquanto que a agência reguladora, se ela é uma autarquia, ela nasce autarquia e será extinta também como autarquia. Viu a diferença? Então não confunda. Falou para você de agência executiva, ela é uma qualificação. Inmetro, por exemplo, é uma agência executiva. E não tem nada a ver com autarquia. Quem cria e quem extingue a autarquia? Lei específica. Dá uma olhadinha lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal. A Constituição fala do criar, mas não fala do extinguir. Mas você aplica somente a lei específica, tendo competência para extinguir uma autarquia com base no princípio da simetria das formas. Nasce de um jeito e será extinta do mesmo jeito, na mesma forma. Entendeu isso aqui? Cuidado que isso aqui é pegadinha, hein? Pelo amor de Deus, não vá me falar que uma agência executiva é uma nova pessoa jurídica. Coisa nenhuma, ela é tão somente uma qualificação. Na próxima aula, nós vamos resolver essa questão aqui, ó. O órgão público é um centro de competência, dotado de personalidade jurídica capaz de, inclusive, responder uma ação judicial. Verdadeiro ou falso? Depois eu quero saber da sua resposta e o porquê da sua resposta, ok? Eu já volto. Um grande abraço para você, fica com Deus e até lá!